Sabe aquela sensação de que o seu valor cabe dentro do bolso da sua calça? Por muito tempo foi assim que me senti. Quando conheci a Aline, eu morava em um quarto e cozinha nos fundos de um quintal na periferia de São Paulo. Minha geladeira era um deserto. Meio pacote de margarina, uma garrafa de água da torneira e, se a semana tivesse sido boa, uma cartela de ovos. Eu trabalhava como auxiliar de almoxarifado, correndo de um lado para o outro para ganhar um salário mínimo que sumia antes do dia 10. A Aline era diferente. Ela não era rica, longe disso. A família dela morava em um bairro de classe média baixa, daqueles onde as pessoas financiam um carro em 60 vezes só para deixar brilhando na calçada no domingo, fingindo um status que não tem. O pai dela, o seu Arnaldo, era um técnico de contabilidade aposentado que andava de peito estufado. E a mãe, Dona Lourdes, passava os dias criticando a vida alheia. O que eles não tinham de fortuna, tinham soberba, um orgulho alimentado por pequenas aparências. E para eles, um rapaz que andava de transporte público e usava o mesmo sapato desbotado todo dia não era digno nem de entrar na casa deles. O primeiro dia em que fui apresentado à família dela ficou gravado na minha memória como uma cicatriz. Era um almoço de domingo. Passei 2 horas no ônibus e no metrô para chegar no horário, transpirando de nervoso. Levei uma caixa de bombons, o melhor que o meu orçamento permitia comprar. Quando entreguei para Dona Lourdes, ela olhou para a embalagem com um misto de desdém e nojo. Obrigada, meu filho, disse ela, com um sorriso falso que não chegava aos olhos. Mas lá em casa a gente não costuma comer esse tipo de chocolate com muita gordura hidrogenada. Vou deixar para a moça que limpa a casa. O almoço foi um festival de alfinetadas. O irmão da Aline, o Gustavo, que se achava o grande empresário por ter uma portinha de manutenção de celulares, começou a falar de carros. E você, cara, tá rodando de quê? Ele me perguntou, enquanto servia o refrigerante. Eu uso mais o metrô. Fica mais fácil para ir ao trabalho, respondi, tentando manter a dignidade. O seu Arnaldo soltou uma risada alta. Metrô é bom porque não paga IPVA, né? Mas homem de verdade tem que dar conforto pra mulher. Eu, com a sua idade, já tinha meu primeiro Fusca Zero. Hoje em dia, essa juventude quer casar vivendo de brisa e pegando condução lotada. Aline, minha filha, achei que você tinha mais critério. Aline segurou a minha mão por baixo da mesa. Eu engoli o choro e um pedaço de carne que pareceu feito de pedra. Mas o pior episódio aconteceu no aniversário de casamento dos pais dela, alguns meses depois. Aline insistiu para que eu fosse, mesmo contra a minha vontade. Juntei o pouco que me sobrava por 2 meses para comprar uma camisa social nova numa loja popular do centro e paguei um táxi para não chegar suado. Assim que entramos no salão de festas que eles haviam alugado, os olhares se voltaram para nós. Ou melhor, para mim. Durante o brinde, os tios e primos da Aline começaram a ostentar suas pequenas conquistas. Quando chegou a nossa vez, o seu Arnaldo fez questão de me colocar no centro das atenções da pior forma possível. "E o nosso genro do transporte público?", anunciou ele em voz alta, atraindo a atenção de 3 mesas ao redor. "Conseguiu uma promoção ou continua carregando caixa? Olha, se precisar de uma cesta básica lá na firma, me avisa que eu converso com o pessoal do sindicato. A gente tem que ajudar quem tá na base da pirâmide, não é verdade?" Alguns primos riram alto. O meu rosto queimou. Senti uma humilhação tão profunda que minhas pernas fraquejaram. Aline, com os olhos cheios de lágrimas, levantou-se da mesa, pegou a minha mão e disse: "Nós já vamos, e vocês deveriam ter vergonha do veneno que cospem." Saímos de lá sob olhares de julgamento e cochichos maldosos. Naquela noite, sentados na calçada esperando o ônibus da madrugada, choramos juntos. Foi ali que decidimos que nos casaríamos, não importava o que acontecesse, que o nosso amor nos ajudaria a triunfar. Quando anunciamos o casamento, a reação da família dela foi drástica. O seu Arnaldo chamou a Aline no canto e deu um ultimato. Se ela assinasse os papéis com, nas palavras dele, aquele pobretão sem futuro, ela estaria morta para a família. Eles não iriam ao casamento, não dariam um tostão de enxoval e ela perderia o direito de pisar naquela casa. Eles achavam que pela pressão ela desistiria de mim. Só que eles subestimaram o amor da Aline. Casamos no civil numa terça-feira de manhã. Ninguém da família dela apareceu, mas isso a gente já esperava. Minha mãe e 2 amigos do trabalho foram nossas testemunhas. Comemoramos comendo um salgado e tomando um refresco na lanchonete da esquina do cartório.
Naquele dia, a família dela cortou contato completamente. Bloquearam a Aline nas redes sociais e proibiram até os parentes de nos dar notícias. Para o mundo snob deles, a Aline tinha descido na escala social e não merecia mais nem o sobrenome da família, muito menos qualquer forma de contato ou afeto. Os primeiros anos foram muito difíceis. Morávamos de aluguel em uma casa com o teto cheio de goteiras quando chovia forte. Mas a humilhação que passei naquela mesa de domingo virou combustível. Eu não queria ser rico para esfregar na cara deles. Eu queria ser rico para que a Aline nunca mais tivesse que escolher entre comprar um shampoo ou pagar a conta de luz. Trabalhei 12, 14 horas por dia. Fiz cursos técnicos gratuitos à noite. Com o tempo, consegui um emprego melhor em uma distribuidora de alimentos. Percebi uma brecha no mercado de logística na minha região. E, com a cara e a coragem, e um empréstimo que quase me tirou o sono por meses, comprei uma van velha para fazer entregas por conta própria. A Aline fazia o financeiro na mesa da nossa cozinha toda noite após o jantar simples que podíamos comprar. Dormíamos 4 horas por noite. A van virou 2, as 2 viraram uma frota. Em 10 anos de trabalho obsessivo, honesto e incansável, a nossa pequena empresa de logística explodiu. O Brasil é um país gigantesco e quem resolve o problema do transporte ganha dinheiro. E nós ganhamos muito dinheiro. De repente, nos vimos morando em uma casa ampla, num bairro nobre, com segurança e todo o conforto que um dia pareceu um sonho distante. Mas tomamos uma decisão mútua, quase um pacto de sangue. Ninguém da antiga vida da Aline saberia. Não por orgulho, mas porque aquele desprezo do passado tinha nos ensinado que quem ama o dinheiro alheio não merece o nosso afeto. Construímos uma redoma de privacidade. Se eles nos quisessem pelo que éramos, teriam que nos procurar na pobreza. Como não procuraram, continuaram no escuro. 7 anos se passaram desde que havíamos enriquecido. Tínhamos 2 filhos lindos, o Lucas e a Mariana, que cresciam em um ambiente cheio de amor e fartura. E então o telefone da Aline tocou em uma tarde de terça-feira. Era uma antiga vizinha, amiga de infância dela, a única que ela ainda confiava e que tinha seu número. Aline, é a Márcia. Olha, eu sei que você não fala com seus pais, mas achei que deveria saber. Seu pai está internado no hospital público do bairro. Ele teve um AVC grave. O Gustavo mudou-se para o interior e disse que não pode vir porque está cheio de trabalho. Sua mãe está com o emocional abalado e trancada em casa, dizendo que não aguenta cheiro de hospital. Seu Arnaldo está lá sozinho, numa maca no corredor. Vi o mundo da minha esposa desabar em segundos. Toda a rejeição, as palavras malditas, o abandono no dia do casamento. Tudo isso passou pelos olhos dela. Mas a Aline tem um coração que não cabe no peito. Ela olhou para mim, com as lágrimas escorrendo, e eu apenas balancei a cabeça positivamente. Vamos, meu amor, eu disse. Deixamos as crianças com a babá, fomos com o nosso carro mais simples, estacionamos longe para evitar qualquer ostentação desnecessária e entramos naquele hospital público lotado. Quando encontramos o seu Arnaldo, o impacto foi brutal. Aquele homem que um dia andava de peito inflado e desdenhava de quem usava o metrô, estava pálido, magro, deitado em uma maca dura sob a luz fria do corredor, em um hospital público. Ele parecia ter envelhecido 40 anos. Aline correu até ele e segurou sua mão. Quando seu Arnaldo abriu os olhos e viu a filha que lhe havia renegado, o queixo dele tremeu. Ele tentou puxar a mão, talvez por vergonha, mas Aline segurou com mais força. Oi, pai, eu estou aqui, ela sussurrou. O homem desabou em um choro silencioso, as lágrimas correndo pelas rugas do rosto. Ele olhou para o lado e me viu. Eu estava de pé, com os braços cruzados, observando. Não havia triunfo no meu coração, apenas uma profunda compaixão. Nos dias que se seguiram, a Aline praticamente morou naquele hospital. O irmão dela, o Gustavo, ligou uma única vez para saber se o pai tinha seguro de vida, e a mãe dela se recusava a aparecer, com vergonha da decadência física do marido. A filha que escolheu a pobreza, aquela que tinha sido expulsa da família por se casar com um necessitado, era a única que limpava o seu rosto, que conversava com os médicos e que passava as noites acordada em uma cadeira de plástico desconfortável, sem sair do lado do pai. Eu ia todas as noites levar comida para a Aline e dar um suporte. Teve uma noite em que a Aline foi ao banheiro e eu fiquei sozinho com o seu Arnaldo. O quarto estava silencioso.
Ele olhou para mim, com os olhos vermelhos, e sua voz saiu fraca, arranhada pela doença. Me perdoa, meu filho, ele disse, com dificuldade para articular as palavras. Aproximei-me da cama. Não precisa falar disso agora, seu Arnaldo. Foca em melhorar. Preciso sim. Uma lágrima correu pelo seu rosto. Eu fui um monstro com você. Eu me achava melhor porque tinha um terno e um carrinho na garagem. E olha onde eu estou agora. Meus filhos, que se acham bem-sucedido, me deixou aqui para morrer. E você e a Aline são os únicos que não largaram a minha mão. Eu passei a vida inteira procurando o respeito das pessoas pelas coisas que eu tinha. E agora percebo que perdi a única coisa que realmente tinha valor. O amor da minha filha. Eu dou a minha bênção para vocês, meu filho. Sei que já faz muito tempo. Mas se você puder me perdoar, hoje eu sinto que não ganhei só o cuidado da minha filha. Eu ganhei um filho de verdade. Aquelas palavras desataram um nó que estava preso na minha garganta há mais de 15 anos. Senti o peso da humilhação do passado evaporar. Aproximei-me e segurei a mão trêmula dele. Está perdoado, seu Arnaldo. Isso ficou no passado. Nos dias seguintes, vendo que o estado dele precisava de cuidados que o hospital público demoraria meses para oferecer devido às filas de exames, conversei com a Aline. Era hora de agir. Sem alarde, paguei a transferência dele para um dos melhores hospitais particulares da cidade. Contratei uma ambulância particular de UTI e providenciei um quarto privativo com os melhores neurologistas do estado. Quando o seu Arnaldo acordou já no novo hospital, cercado por aparelhos modernos, enfermeiras atenciosas e uma janela com vista para um jardim florido, ele ficou completamente desorientado. Aline, o que é isso? Ele perguntou, assustado. Como nós vamos pagar isso aqui? Isso deve custar uma fortuna. Eu não tenho plano de saúde. Nós vamos ser expulsos, minha filha. Eu não tenho esse dinheiro. Aline sorriu, olhou para mim e depois voltou-se para o pai, segurando sua mão com carinho. Pai, fica calmo. Está tudo pago. O senhor não deve nada. Mas como? O seu marido? O trabalho dele? Eu dei um passo à frente, com um sorriso brando. Seu Arnaldo, com muito trabalho e a graça de Deus, as coisas mudaram para nós ao longo desses anos. Nós construímos uma empresa de logística. Hoje, graças ao nosso esforço, nós temos uma condição financeira muito boa. O senhor não precisa se preocupar com nenhum centavo. O senhor vai ter o melhor tratamento que o dinheiro pode comprar. Ele olhou para mim, chocado. Ele processou a informação devagar. Por um momento achei que o antigo orgulho dele pudesse dar as caras ou que ele fosse ficar deslumbrado. Mas o homem que estava naquela cama realmente havia mudado. Ele fechou os olhos por alguns segundos, respirou fundo e, quando os abriu, não havia ambição neles, apenas uma imensa melancolia. Ele não perguntou o tamanho da nossa empresa, não quis saber que carro eu dirigia e nem onde ficava a nossa casa. Ele simplesmente apertou a mão da Aline e olhou para mim com uma humildade profunda. Eu fico feliz por vocês, de verdade, disse ele com a voz embargada. Mas no fundo, meu filho, isso não importa mais para mim. Se vocês ainda estivessem morando naquele quartinho de fundos e tivessem vindo me ver, o meu sentimento seria exatamente o mesmo. Eu não quero saber do seu dinheiro. Eu só quero o afeto de vocês de volta. Eu só quero poder ver meus netos, se vocês me permitirem. Quero poder ser o pai e o avô que eu nunca soube ser. Aline chorou abraçada ao pai. Eu limpei uma lágrima que teimou em cair do meu próprio rosto. O seu Arnaldo teve uma recuperação excelente. Quando recebeu alta, ele não voltou para a solidão da sua casa antiga. Nós o levamos para passar um mês na nossa casa, para que ele pudesse se recuperar perto dos netos. No primeiro dia em que ele entrou na nossa sala e viu o Lucas e a Mariana correndo em sua direção a lhe dar um abraço, ele chorou feito criança. A dona Lourdes e o Gustavo eventualmente souberam da nossa real situação e tentaram se aproximar, cheios de elogios falsos e interesses escondidos. Mas nós já sabíamos filtrar quem era quem. Mantivemos a distância saudável com quem só queria o nosso topo, enquanto demos o nosso chão para quem soube se arrepender de verdade. A vida tem maneiras muito peculiares de colocar cada coisa em seu devido lugar.
A pobreza do meu passado me ensinou a ter resiliência. O desprezo daquela família me ensinou a ter dignidade. Mas o arrependimento sincero daquele pai me ensinou a maior de todas as lições: a de que o perdão é a única riqueza que realmente nos torna nobres. Se você gostou desta história, por favor, curta e se inscreva em nosso canal. Sempre temos as mais belas e emocionantes histórias por aqui.